Oi, crianças, tudo bem com vocês? Comigo tudo certo. Hoje a nossa aula será de história. Separem, por favor, o livro de vocês. Vamos lá? Para a nossa aula de hoje, nós precisaremos do conteúdo das páginas 74 a 80. Começando! Hoje nós vamos conversar um pouco, pessoal, sobre a história dos povos indígenas e africanos no Brasil. Aqui nós temos algumas contribuições que os indígenas deram na nossa culinária. Vejam só: milho, pamonha, tapioca. Esses alimentos, pessoal, que nós comemos, eles são de origem indígena. Sabiam disso? Pois é. Nós vivemos aqui no Brasil e o Brasil é um país muito grande e que tem uma das maiores populações do mundo. Vocês sabiam disso? Pois é, e o povo brasileiro foi formado por meio do contato entre muitos povos. E alguns dos povos que se destacam nessa variação, nesse conjunto de povos, gente, são quem? Os indígenas e os africanos. Observem a próxima ilustração também. Acarajé da Baiana. Vejam aqui os alimentos: acarajé, vatapá, feijoada. Esses alimentos, pessoal, são de origem africana. Agora nós vamos saber um pouquinho sobre os povos indígenas brasileiros. Vocês sabiam que os indígenas, gente, foram os primeiros habitantes aqui do nosso país? Pois é. Esse povo, gente, habitava boa parte do território brasileiro e eles se organizavam em diversos grupos que tinham costumes e características próprias. As mulheres geralmente são responsáveis pela colheita, pelo preparo dos alimentos, pela fabricação das redes e de outros objetos. Já os homens cuidam da pesca, da caça dos animais. Eles preparam a terra para a plantação, além de construírem os espaços religiosos e as moradias dos indígenas. Aqui nós temos uma criança indígena da tribo Sateré-Maué, com sagui de 2 cores de estimação, em Manaus, no Amazonas. Olha só, pessoal, o carinho que ela tem por esse sagui. Os indígenas respeitam muito a natureza e os animais. Há muito tempo, gente, diferentes povos indígenas aprenderam a técnica de produzir objetos de cerâmica. E atualmente, muitos grupos mantêm essa tradição de produzir objetos. Em alguns lugares, além de serem guardados, utilizados para guardar alimentos, essas peças são vendidas para pessoas fora da aldeia, fora da comunidade indígena, e essas peças são usadas como decoração de outros ambientes. Vejam um exemplo aqui dessas peças. Aqui na primeira foto nós temos a mulher indígena da etnia Macuxi produzindo uma panela de barro em Normanda, no estado de Roraima. Já aqui ao lado, nós temos peças de cerâmica produzidas por indígenas da etnia Cadiuel, em Porto Murtinho, no estado do Mato Grosso do Sul, em 2015. Então, gente, olha só, essa primeira imagem que nós vimos dessa panela de barro, ela pode ser utilizada para colocarmos alimentos, certo? Para poder cozinhar com essa panela. Já essas peças de cerâmica aqui ao lado, elas são decorativas. Pinturas indígenas. Vocês já repararam, gente, que os indígenas utilizam muito de pinturas? Sim, no corpo todo. O vermelho, gente, é obtido do urucum. O preto, ele foi fornecido pelo óleo do jenipapo misturado à fuligem. Já o amarelo é extraído do açafrão e o branco extraído da tabatinga. Aqui nós estamos vendo a mãe fazendo uma pintura, gente. Além de enfeitar e embelezar, as pinturas indígenas servem para marcar algumas situações, como guerra, nascimentos,
e ritos. Aqui agora, pessoal, nós vamos pintar as atividades indígenas de acordo com a função. Olha, quando for uma atividade que geralmente as mulheres fazem, as mulheres indígenas, nós vamos pintar de verde. Agora, quando for referente à atividade que um homem indígena faz, nós vamos pintar de amarelo. O preparo de alimentos, quem faz? A mulher indígena ou o homem indígena? Muito bem, a mulher, então pintem de verde. A construção de moradias, isso, o homem, então pintem de amarelo. A caça dos animais, também são os homens indígenas, pintem de amarelo. Produção de cerâmica, isso, as mulheres, pintem de verde então. Pessoal, e a pesca, quem faz isso? É a função do homem ou da mulher indígena? Isso, do homem, então pintem de amarelo. E a colheita? Da mulher, muito bem, pintem de verde. Agora, para nós respondermos as próximas questões, observem a imagem abaixo dessa menina indígena pintando o próprio rosto. O que a garota indígena está fazendo, pessoal? Nessa imagem que vocês estão vendo? Isso mesmo, então escrevam aí. Ela está pintando o próprio rosto. Item B. O que os povos indígenas utilizam para realizar a atividade mostrada na imagem? E aí, gente, o que eles utilizam para fazer essas pinturas? Gravetos, os dedos ou carimbos feitos com caroços de frutas partidos ao meio, para depois utilizarem também as tintas. Isso mesmo. As tintas indígenas são produzidas com barro e folhas de algumas árvores ou sementes e plantas da floresta. E aí, pessoal? Isso mesmo, marquem um xizinho aí então. Sementes e plantas das florestas. Item D. Por que a atividade retratada é importante para os indígenas? Quando que eles se pintam, pessoal? Isso, quando eles marcam algum rito, quando alguém nasce ou quando há alguma guerra. Escrevam aí então. E também para se embelezar, né, pessoal? Porque indica situações específicas como guerras, nascimento de filhos, ritos e lutos, além de ser usada para se embelezar. Isso mesmo. Até a nossa próxima aula, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Um beijinho e fiquem com Deus. Tchau!